você é o nosso convidado, tragam pessoas que precisam ouvir sobre esse tema. Se você sabe, não precisa vir. Se você não sabe, que eu acho que você não vai saber mesmo, que eu vou dizer amanhã, você venha. Amanhã você vai receber informações que você nunca ouviu sobre família, eu garanto para você. Beleza? Então venham amanhã, às 9h30, e traga visitas. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Alguém diz amém? Amém. Pronto, vamos lá. Vou ler. A minha leitura hoje não está muito boa. Estou com algumas aftas aqui. O ruim de você viajar muito é que tem comida ruim por aí, não tem não, Peter? Irmãos, esse ano já foram 21 estados. E aí tem comida boa. Tem comida boa não tem no Brasil? Sim ou não? Maravilhosa. Mas tem comida ruim. Eu estava lá no Amazonas, comendo com os índios. Os índios comem os trem tudo amargo. Você sabia que índio não pode comer comida de branco? Sabia que eu sou branco para os índios? Eu sou branco. Ele falou, homem branco. Eu fiz assim. Eu? Primeira vez, amigo, que me chamou assim. Ele não pode comer comida de branco, sabia disso? O indígena, não pode falar índio não, tá? Índio não está correto. Afinal de contas, Pedro Álvares Cabral errou. Ele chegou aqui errado, não foi? Ele estava indo para a Índia, segundo algumas histórias, e ele errou o caminho e chamou quem estava aqui de índio, porque foi para a Índia. Só que não era Índia. E o nome do índio continuou. O nome certo é indígena, né? Ou povos originários. Você não pode, aqui ó, ele não pode comer açúcar, não pode comer sal, não escova os dentes tudo branquinho. Não pode ter nenhum tipo de tempero nosso, o tempero é deles lá, um tempero ruim, pachucho, amargo, trem ruim demais. Tem que ser tudo de lá. Não pode usar sabonete. Você não pode ir em algumas tribos perfumado. Eles ficam assim, ó. Tem que tomar banho com sabão neutro, né? Tirar todo o cheiro, creme. O creme também, alguns não podem, porque adoece eles, entendeu? Então, a doença de branco... Eu sou branco, gente! A doença de branco não pode ir para lá. Então, eles não comem o que nós comemos. Somos doentes como somos, por comemos o que comemos. Olha, até os índios sabem disso, né? Interessante. Pronto, vamos lá. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores estavam desembarcando e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, o Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar Jesus, disse a Simão Pedro, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, fizeram o quê? O seguiram. Vamos entender o contexto do texto. A menina do tempo disse, amanhã o mar está para peixe. A companhia que era coordenada, mandada por, olha quem era o pessoal, quem eram os CEOs? Pedro, Tiago e João. Olha quem eram os CEOs. Pedro, Tiago e João. Eu troco? Dá para ir? Pedro, Tiago e João.
Pedro era um homem calmo? Lembra da história lá que ele cortou a orelha de Malco? Ele não queria cortar a orelha de ninguém, dar uma espadada no outro, querendo cortar a orelha. Ele queria cortar o pescoço. E Malco tirou, pum, pegou a orelha. Imagina um cara desse sendo seu chefe. Quem eram os outros dois? Tiago, como era o nome deles? Conhecido como? Filhos do trovão. Você acha que eu falo alto? Você não sabe como é que Tiago e João falavam. Tiago e João, certa feita, estavam na cidade em Cafarnaum, perto de Cafarnaum, na Galileia, e não quiseram hospedar eles. Sabe o que eles falaram para Jesus? Quer que nós oremos para que caia fogo do céu e mate todo mundo? Gente boa, não é? Você imagina trabalhar numa empresa que lá está seus chefes, Pedro, Tiago e João. Você imagina como é que era o diálogo com os funcionários. Era assim, ó. Oi, amor, pega para mim a rede, por favor, querido. Não era assim? Seu burro, seu cavalo, seu jumento. A conversa era nesse naipe. Para trabalhar com gente assim, você tem que ser o quê? Doido também. Então a companhia era Companhia Tsunami, o nome. Eu estou dando. Companhia Tsunami. Presta atenção. A moça do tempo disse: amanhã o mar está para peixe. Companhia Tsunami, reúne-se então, 2 barcos grandes, potentes, vão para o mar. Homens experientes, conhecedores do mar, do tempo, dificilmente voltava sem peixe. Mesmo porque todo o comércio da região precisava dos peixes deles para se movimentar. A mulher de Pedro, todo mundo esperando o peixe chegar para poder comer, dar para os meninos e vender o peixe. Os comerciantes também esperando o peixe chegar. E eles foram pescar. Só que a Bíblia diz no capítulo 5 que eles não pegaram nada. Quem aqui trabalha na área comercial, com vendas? É tão bom não vender nada, né, no dia, né? Quem já foi comportor? Eu nunca fui comportor, mas eu já... Imagina, não vender nem uma revistinha. Hã? Não é mole. Tu volta para casa destruído. Não volta, não? Moído. Assim voltaram a companhia Tsunami, diz o texto. Eles voltaram, ancoraram os barcos e começaram a lavar as redes. Aqui, ó, Pedro, olha Pedro. De um lado Pedro, do outro lado Tiago, do outro lado João. Aqui, ó. Aquela moça infeliz do tempo disse que tinha peixe. O outro lá. Oh, vida ruim. Ó céus. Ó vida. Ó sorte. O outro, no outro canto lá. Eu nasci para sofrer. Como é ruim ser preto nesse mundo. Eu nasci mulher. Por quê? A Bíblia diz que eles estavam murmurando, xingando todo mundo, a cara ruim demais, pareceram que chuparam 5 limões cada um. E lá vem um homem, diz o texto, pregando para uma grande multidão, diz o texto, uma grande multidão. E esse homem vinha, o sol, meio-dia, o povo não queria ir embora, e o homem gostava de ajudar as pessoas. Homem fantástico, sim ou não? E ele vinha andando, e a multidão crescendo. E aqui, ó, chegou uma hora que o mar estava aqui, ó. E a multidão aqui não tinha para onde ir. Para quem fala com o público, sabe que falar com o público que está acima de você, assim, imagina se eu estivesse aqui embaixo no buraco e vocês acima de mim. É bom ou ruim? É ruim. Outra coisa, naquele tempo tinha caixa de som, microfone, trio elétrico, microfone Shure. Gente, a voz de Cristo era forte ou fraca? Pouco forte ou muito forte? Muito forte. Mas vai cansando, não vai não? Imagina você falar com a multidão assim, no gogó. A multidão chegando, Cristo falando. Daqui a pouco Cristo olha para o lado, está lá a companhia Tsunami. Jesus cansado, com fome, suado, a voz já quase ficando rouco. Mesmo assim, ele mostrou muita educação. Sabe por quê, gente? Porque o crente, ele é educado. Alguém diz amém? Amém.
Eu não conheço um crente mal educado. Não, eu falei crente. Vocês não estão entendendo. Existem uns bangalafomenga que falam que é crente, que são mal educados. Mas eu não conheço um crente mal educado. Entenderam bem? Alguém diz amém? Se você é mal educado, você não segue Jesus, porque Jesus não é mal educado. Ele nunca ensinou isso pra gente. Não tem como você ser um seguidor de Cristo e ser um mal educado. Você pode ter dias ruins, claro que pode. Cara ruim, pode. Mas viver assim, saiba que você não recebeu o Espírito Santo de Deus. É muito simples isso. Pronto. Companhia de tsunami. Jesus. Gente, minutinho só. Pausa. Oi, Pedro. Tudo bom, querido? Amado do Senhor. Pedro, eu posso fazer do seu barco um púlpito? Ei, você pode usar qualquer coisa para ser púlpito, sabia? A sua mesa de escritório pode ser um púlpito. O seu carro pode ser um púlpito. A sua casa pode ser um púlpito. A sua carteira na escola pode ser um púlpito. Qualquer coisa pode ser um púlpito. Eu posso usar o seu barco, porque se eu sento no seu barco aqui, a multidão fica assim, é bom, não é? Se eu sento aqui, a multidão fica aqui, para mim é melhor para falar. E eu vou sentar na proa aqui, eu fico mais confortável para falar com o povo. Você permite? Pedro já conhecia Jesus, sabia? Ele havia curado a sogra dele. Claro, mestre, pode sentar aí. E Jesus então senta, ficou mais confortável, apesar do sol, confortável, e começou a falar com a multidão. E a companhia de tsunami aqui, Jesus começa a pregar. Pedro aqui, Tiago lá, João lá, os outros malucos ao redor. E Cristo começa a pregar. Olha Pedro, Você pode ter o coração mais duro do mundo, você pode ser chato do jeito que você quiser. O dia que você parar para ouvir Jesus, você vai mudar. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Um ser humano chato, insuportável, nojento, como eu era. Mas o dia que você parar para ouvir Jesus, a sua vida muda. Pode ser quem for. Aqueles homens ignorantes como eram, pararam para ouvir o mestre falar e ficavam assim, Esse negócio, eu nasci assim, vou morrer assim, irmãos, é para gente que não conhece Jesus, sabia? Eu fico triste quando eu ouço alguém dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim, me tolerem assim, me aceitem assim. Ninguém tem que aceitar você do jeito que você é. Eu e você precisamos mudar. Mesmo porque Deus quer que você venha como você está, mas Deus não aceita você do jeito que você é. Se Ele aceitasse, porque Ele morreu na cruz para te salvar e me salvar. Eu e você precisamos mudar. Todos nós precisamos mudar. Não existe hipergraça, irmãos. Existe graça. Todo mundo que aceita a graça do Senhor muda. Esse negócio de eu sou assim, vou morrer assim, esse negócio não vai funcionar. Você e eu precisamos mudar. Ponto, acabou. Outro dia, passando no corredor de igreja, eu vi um pai fazer uma coisa assim muito absurda. Queridos, culto rolando, pregador prega pior que eu, e tem gente que prega pior que eu, viu? Acredita em mim. Aquele sermão monótono, todo mundo assim, Crianças e adolescentes não suportam um trem desse, não, hein? Não é verdade? Começa a ficar agoniado. Aí, adolescente, adolescente. Por quê? Porque tá chato. Se tivesse legal, ninguém faria um trem desse, uai. Eles começam a sair da igreja. Não é assim? Tipo assim. Aí um sai, o outro sai, o outro sai. Por quê? Porque tá ruim. Se tivesse bom, ninguém vai sair. Eu vi um menino sair, uns 13 anos, saiu assim, o último a sair. Os outros já estavam lá embaixo, os adolescentes. Ele saiu, se juntou aos amigos lá embaixo. Porque eles viviam em grupo. O pai levantou, irmãos. Chegou lá no meio da roda, o filho dele estava lá. Deu um tapa na cara do filho. Tá! O moleque fez assim, Eu cheguei para aquele senhor e disse, moço,
É realmente necessário fazer isso? Olha o que ele me disse. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim e vou morrer assim. Eu falei, seu avô era um jegue, o seu pai era um jegue, você é um jegue e vai morrer jegue. Ou você pode ouvir Jesus. Você pode mudar isso. Se você ouvir Jesus, isso muda. Pronto, aqui. E logo o sorriso brota na cara, não é não? Irmãos, quem aceita Jesus, irmãos, passa por momentos de tristeza. Salmo 30, versículo 5. A tristeza até pode vir à noite. O que acontece de manhã? Lá vem a alegria. Então o crente sofre, sim ou não? Sim ou não? Sim. Chora, sim ou não? Sim. Fica angustiado, sim ou não? Sim. O que acontece amanhã? Vai melhorar. Ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. As coisas vão acontecer. Vai dar certo. O Senhor Deus fará um milagre. Vai ou não vai? Vai dar certo. Irmãos, eu passei um período da minha vida. Eu moro no Jardim Santo André, em Santo André, no sítio dos Vianos, em Santo André. Vizinho com parede meu. Vizinho. Pensa num homem endemoniado, irmãos. Quem tem vizinho endemoniado aqui? Mas, olha, eu não tenho um problema com gente não, viu? Eu vivo em favela, fui criado na favela, não tenho problema com gente não. Esses funk aí eu sei cantar quase todos eles. E eu nunca botei um funk na minha vida. Repito, não tenho problema com gente. Esse homem, morava do lado da minha casa, era um cara tão perturbado, irmãos, tão endemoniado, que a mãe dele nunca foi vê-lo de 15 anos. Ele batia na mãe dele. Pensa no ser humano. Maluco. Irmãos, eu sofri com esse homem demais, irmãos. Vocês não têm. Fiz BO contra ele. Foi uma loucura. 10 anos. Há um ano atrás, abriram a minha porta às 5 da manhã. Ele veio na minha direção assim, ó. Já fiz assim, ó. Olha eu. Chorando. Cara, eu estou devendo demais, eu queria vender minha casa. Quanto? Tanto. Só um minuto. Eu compro sua casa. E comprei, amém? A casa dele é minha. Fiz 5 casas da casa dele. Queridos, aqui ó, a tristeza até pode vir, irmãos. É que amanhã será melhor, amém? Amanhã será melhor, irmãos. Deus seja louvado. Pronto. Jesus prega para a multidão. 2 da tarde, irmãos, aqui 2 da tarde. A companhia de tsunami toda parou, todo mundo parado, emocionado, chorando. Porque Jesus é fantástico. Jesus se despede da multidão. Só que Jesus nunca devolve o que ele pega como ele pegou. Alguém diz amém? Amém. Jesus nunca devolve o que ele pega como ele pegou. Alguém diz amém? Amém. Se Jesus hoje pegasse o seu carro emprestado, ele devolveria com o tanque cheio, com gasolina pódio. Porque ele sempre devolve o que ele pega diferente. Jesus quer te usar hoje. Amém? Amém? Amanhã você vai ser uma pessoa melhor, não vai? Porque ele não devolve igual. Olha Jesus, vendo a situação daquele povo, sabendo que eles precisavam de comida, dinheiro. Meninos, vamos voltar para o mar para pescar? O que vocês acham? Eu imagino Pedro assim, ó, bem mais velho do que Jesus, experiente pescador. Esse homem, será que ele está normal? Pescar 2 horas da tarde? Quem aqui gosta de pescar? Quem sabe pescar? O outro ali manda. 2 horas é hora boa de pescar? 2 da tarde? Não é uma hora muito boa não, né? De manhã costuma ser melhor. Vamos pescar!
Pedro, imagina Pedro conversando com Tiago e João. Ele quer que a gente volte para o mar. Tiago, será que ele é doido? A hora dessa? Olha, Pedro, a resposta mais inteligente. Senhor, eu não boto fé que vai dar certo, não. Mas por tua palavra eu vou lançar as redes. Ou seja, estou confiando em ti. Isso não vai dar muito certo, não, porque eu sou um experiente pescador, mas eu vou por tua palavra. Irmãos, assim fazemos, sabia? Deus quer orientar os pedagogos, irmãos, como lidar com os filhos. Sabe o que eles falam? Eu sou formado em neuropsicopedagogia. O senhor quer me ensinar a lidar com meus filhos. Deus quer ensinar você, contador, a lidar com suas finanças. Como é que é, Senhor? Eu até fiz economia, está tirando? Deus quer ensinar você, pedreiro, a levantar a tua casa. Como é que é? 30 anos levantando parede. Sabe o que Deus fala para você? Eu criei a pedagogia, eu criei a profissão de pedreiro, eu criei você. Eu posso desfazer o átomo, fazer de novo se eu quiser, mudar todas as moléculas se eu quiser. Você acha que eu não posso te ajudar? Ei, queridos, sai desse salto aí, para com isso. Para com isso. Para com isso. Quer ver que coisa interessante? Antes de Jesus subir para poder pregar, perceba um movimento que ele fez com os discípulos. Falou assim, olha, afaste o barco um pouquinho aqui. Veja que ele não fala isso. Afasta o barco um pouquinho aqui da praia. Ele fala isso aí, no capítulo 3, se não me engano. Afasta o barco. Sabe por quê? Porque no mar, você pode, no mar e no ar, você pode ter o que você quiser. Quem vai controlar a sua vida não é você. É ou não é? Quem dá um medinho de avião aqui? Tem pelo menos um medinho. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Gente, no avião, né? Tem que confiar, não tem? Quem já andou de navio ou barco? Menino. Ondas de 12 metros. Indo para a França de barco. Você pode ter dinheiro, pode ter PhD. Adianta o quê? Lá é preciso orar, é ou não é? Sabe por que Jesus às vezes fala assim, sai daí, vem aqui para o mar, porque no mar você não vai ter controle da sua vida, Deus vai fazer uma obra, sabia? O dia que eu e você nos esvaziarmos, Deus nos enche. Enquanto estivermos cheios de nada, de ar, Deus não pode fazer nada. Vamos pescar! Irmãos, pesca maravilhosa, o povo ficou doido. E há um texto que diz assim, olha, eles colheram 153 grandes peixes. Eu pergunto, desde quando se colhe peixe? Peixe agora é laranja? A gente colhe peixe? O que a gente faz com peixe? E por que o texto fala colher? Sabe por quê? Enquanto Jesus conversava com eles, ao mesmo tempo ele já estava lá debaixo do rio juntando os peixes. Alguém diz amém? Enquanto você está aqui sofrendo com o problema que você tem na sua casa, Deus já está lá agora, nesse momento, ajudando você. Amém? Amém. Irmãos, não prenda Deus dentro daqui, queridos, ou da sua casa, ou desse país. Entenderam isso? Deus é muito maior que isso. Ok, encheram um barco, chamaram outro barco, o que aconteceu? Encheram também, se tivesse 10 barcos. Quando Deus derrama bênção sobre minha vida e sua vida, Ele não tem miséria. Todos os seus lados serão banhados pelas bênçãos também, amém? Amém? Quando Deus abençoar você, presta atenção, os teus filhos serão abençoados, seu marido será abençoado, tua esposa será abençoada, teus vizinhos serão abençoados, a igreja será abençoada, todo mundo é abençoado. Porque Deus faz enxurrada de bênção. Deus não tem miséria. Deus não conta grão de feijão para poder fazer feijão, não. Ele põe feijão para valer. Esse verso, irmãos, 11, o verso 5, né? Por tua palavra lançarei. Isso mexeu comigo desde quando eu me batizei, sabia? Olha aqui. Por tua palavra, Senhor, eu vou fazer o que eu faço. Não é pela igreja, não é pelo CNPJ, não é pelas pessoas, não é pela associação,
não é pela união, mesmo que eu não estou nem aí para a união, associação, não estou nem aí, irmãos, não me preocupo com isso não. Entenderam? A minha fé não baseia-se nisso. Quem aqui é crente, independente de pastor, levanta a mão. E se não tiver associação, você continua crente. Quem aqui é crente? Isso é detalhe. A igreja precisa de organização, sim ou não? Mas eu não estou nem aí para isso, isso não muda a minha vida. Não. Muda nada. Eu fiz um pacto com o Senhor, irmãos, quando eu entendi esse verso de coração. Falei, Senhor, muitas coisas da minha vida, mesmo sem fazer sentido, eu vou fazer, porque o Senhor está pedindo. O que a Bíblia disser para fazer, eu vou fazer de tudo para fazer isso aqui. Porque o Senhor está pedindo, eu vou confiar na palavra do Senhor. Eu fui em 15 estados, irmãos, fazer missão do Brasil, 15 estados. Todos os lugares que fui até hoje da minha vida, eu fui pregar mensagem. Eu fui em 1.500 cidades dentro do Brasil, 27 estados. Eu tinha ido em 15 estados pregar mensagem. 15 estados. Isso de forma voluntária, não recebo de associação, nunca fui funcionário da associação, eu nunca fui obreiro, nunca fui comportor, nada. Eu sempre tive meu ministério e a gente foi pregando a mensagem. Porque eu entendi que era a minha missão. Falar de Deus para as pessoas, pregar a mensagem. Cheguei no 15º estado, foi Goiás. Eu disse, Senhor, eu quero conhecer os 27 estados. Antes de sair do Brasil, eu quero pregar para todo o povo brasileiro. Depois eu saio do Brasil. Pronto, realizei esse sonho em 2018. O último estado que eu fui foi Roraima. E já voltei todos os estados já algumas vezes depois de 2018. Eu falei, agora eu vou sair do Brasil. Fui fazer missão na Europa, missão nos Estados Unidos, missão no Marrocos. Mas Marrocos é um país mais ou menos rico, não é tão pobre. É um país branco na África. Eu disse, Senhor, eu quero ir num lugar onde nenhum missionário chegou antes de mim. Eu quero experienciar a Tua palavra em minha vida, eu quero viver isso. Ir num lugar onde nenhum missionário chegou antes de mim. Vou fazer isso confiando em quê, irmãos? Confiando em quê? Na palavra do Senhor. Fui para Rondônia. Quem conhece o estado de Rondônia? Não? Rondônia é igual Wakanda, você não dá nada. Os carros lá estão voando. Rondônia é um estado fantástico. O sul de Rondônia, irmãos, é um negócio impressionante. Conheci um pastor chamado Clodoaldo. Pensa num cara doido. Mais doido do que eu. Vocês creem nisso ou não? Creem nisso ou não? Sempre tem alguém mais doido do que você. Você que vive brigando no trânsito aí. Escuta aqui. Sempre tem alguém mais doido que você. Uma hora você encontra esse. Juvenal, eu tenho um sonho de ir para um lugar onde nenhum missionário tivesse chegado antes de mim. Eu falei, eu tenho o mesmo sonho que você. Se eu achar esse lugar, você vai comigo? Eu falei, vou. Não importa o lugar, não, eu vou. Beleza. Passaram alguns meses, ele me liga. Achei o lugar. Chama-se Soio. Divisa entre República Democrática do Congo e Angola. Vamos, vamos. Juvenal, lá tem índios canibais. Sabe o que é índio canibal? Tu chega assim e faz assim, ó. Joga um limãozinho no teu braço. Vamos, vamos. Juvenal, lá só tem 4 doenças. Malária, AIDS, 70% da população tem AIDS, ebola e cólera. O Covid chegou lá, o ebola falou, sai fora, irmão, tá tirando? Ninguém morreu de Covid lá. O ebola mata em 24 horas. Pegou, morreu. Vamos, vamos. Juvenal, lá tem feiticeiro que voa de vassoura e faz fogo cair do céu. Essa macumbinha que faz na Bahia, no Rio de Janeiro, o pessoal passa vergonha aqui. Vamos, vamos. Arrumamos mais 39 malucos e malucas e lá vamos nós para o Soio. Coloca aí o PowerPoint, amigo. Vamos lá. Que horas que é, gente? Quanto? Não estou ouvindo. 11h55, 58, 12 para o meio-dia. Quem está com fome? Estou nem para você.
Passa aí. Vai, seu Peter. Eu passo aqui ou você passa aí? Antes de ir, fizemos... Irmãos, quem paga tudo isso é o missionário, viu? Associação, igreja, não. É tudo nosso dinheiro. A gente vai pedindo ajuda. Aquele sofrimento danado. Passa. Pode passar. Fiquei por último para ir com os médicos, ok? Passa. Desembarcamos no aeroporto 4 de fevereiro, lá em 4 de fevereiro em Luanda. Escuta aqui, fazer missão em capitais, mole, não importa o país, capital tem tudo. Agora, se andar um pouquinho para dentro do país... Aqui, ó, você que fala mal do Brasil, sabe por que você fala mal? Porque você não o conhece. Só fala mal do Brasil quem não o conhece. Tem gente que acha que o Brasil é Vila Santana. Ah, o Brasil não presta não, tem um monte de favelado. Ui, você mora na Vila Santana. Você acha que o Brasil é isso aqui? É ou não? Peter, Brasil é isso? O Brasil é um país fantástico, irmãos, maravilhoso. O melhor país do mundo chama-se Brasil. Tem uns políticos ruins ou não tem? Quem tem vontade de dar um beliscão num político? Ok, mas o Brasil é maravilhoso, não é? Quem ama o Brasil, acha o Brasil top das galáxias. Quem não gosta, vá embora. Suma, desapareça, deixa nós, amém? Eu estou indo para o Campuri Mundial dos Bravadores lá em Gilead. Vai começar semana que vem agora. Interessante que vem as bandeiras, né? A nossa bandeira é bonita, não é? Sim ou não? Tem umas bandeiras, tem umas bolinhas, velho, assim, não é? Só uma bolinha, né? Nossa bandeira é linda demais, é ou não é? E o nosso hino? Os hinozinhos aí. Não é assim? Credo. O nosso chega arrepiando o cabelo da língua, não é assim? Quem acha o nosso hino top? Mais top das galáxias. Ah, não tem melhor não aí. Não tem como ganhar. Ah, você que fala mal das estradas do Brasil, você precisa viajar mais. Você acha a nossa polícia corrupta? Você tem que viajar mais. Só viaje mais, depois você me diz. Ok? Passa. Pedimos o melhor ônibus para ir para o Soio. 450 quilômetros, 10 horas de viagem. Não existe estrada. O ônibus cheio de baratas. Baratas de 2 asas, baratas de 4 asas, baratas de... Parecia anjos, querubins, serafins. Baratas vermelhas, baratas roxas, baratas pretas, baratas compridas, baratas quadradas, baratas redondas, baratas que voavam igual o Superman, numa velocidade da luz, batia no seu olho, você nem piscava o olho, a gente estava dentro do seu olho. E barata brotando do chão do ônibus, do assoalho, subindo, entrando na sua roupa, parando em lugares que você não possa imaginar. Queridos, chegou uma hora que eu parei de brigar com as baratas. Só não pode entrar no nariz que é um desaforo. Barata. Quando você faz missão, você esquece de comer. Irmãos, são documentos e documentos e documentos. Ó, mandamos 8 toneladas de Bíblias via navio. Documento em cima de documento. Você junta euro, junta dólar, você junta Kwanza, que é o dinheiro da Angola. E você pensa assim, o ônibus vai parar aí em algum Graal, algum frango assado, ou até um Habib's. E aí tu tem com dinheiro, tu compra uma comidinha e come. Só que não. Parou no lugar, irmãos, uma barraca de madeira no meio do nada. Parece que botaram fogo em tudo, ficou aquela barraca lá. Sai uma velhinha, sabe-se lá quantos anos tinha, acho que nem ela sabe a idade que ela tem, sozinha. Sabe o que tinha para comer? Rato frito. Eu falei, quero não, passou até a fome. Chegando no Soio, ficamos hospedados numa escola, essa escola. Volta lá. Queridos, aqui ó, presta atenção. Eu tenho minhas dificuldades com o capitalismo, ok? Sérias dificuldades com o capitalismo. Mas aqui, ó, socialismo não funciona.
Eu sei que tem alguns que são encantados com socialismo, comunismo, marxismo e tal, mas isso é utópico, isso não funciona. Angola, até pouco tempo, era um país socialista. As leis são socialistas. Irmãos, é triste. Triste. Eu fui em 4 países socialistas. Estou indo fazer missão em Cuba o ano que vem, que será o 5º. Não gostei de nenhum. Porque não funciona. Então, você que gosta do socialismo, recomendo que você viaje para esses países, para depois você dizer. Porque eu não gostei de nenhum deles. Não pode levar comida, não pode levar remédio, não pode levar a Bíblia. Entendi. Levamos tudo, amém? Amém. Rebeldia. Desobediência civil. Pronto. Chegando lá, ficamos hospedados numa escola, volta lá. Quem ficou responsável de nos alimentar foi uma irmã. Presta atenção aqui, gente, presta atenção. Aqui está o Congo, país Congo. Aqui está Angola. Aqui está o Rio Zaire. Estamos aqui na divisa, ok? Divisa. O sonho do congolês é morar na Angola. Imagina como é que é o Congo. Eles nadam 50 quilômetros no rio para chegar até Angola, no nado. Saem 500, chegam 2. E uma irmã chegou lá. E ela ficou responsável de nos alimentar com o que tinha, pela missão. A coisa mais gostosa que eu comi lá foi um pão que ela fazia. Nós sabíamos que ela estava chegando na escola, porque escutávamos os barulhos das moscas que a seguia. Ela colocava o cesto de pão na cabeça, vinha aquela ruma de moscas, zum. E não é mosquinha do Brasil, não, é mosca super saiyajin. Olha a lapada de mosca. Colocava o cesto de pão em cima da mesa, ficávamos assim, ó. Primeiro dia, eu não comi nada. Segundo dia, eu não comi nada. Terceiro dia, eu comi um pedaço. Quarto dia. Quinto dia. Sexto dia. Sabe o que dá sabor à comida? Sabe o que dá sabor à comida? Ai, meu filhinho não come. Manda ele comigo na próxima missão. Ele volta comendo pedra, chamando de amendoim. Ele come jiló e chama de chocolate. Nossa, chocolate! Sabe por que ele não come? Porque tem bolinho, suquinho, pudim, geladinho. Ah, não vai comer não. Deixa com fome uma semana, dê uma cebola crua para ele. Eu duvido, ó, quem duvida vem comigo. Eu duvido não comer. Duvido. Mas come. Come. Sabe por que não come? Porque tem bolinho, suquinho, geladinho. Mamãe fica assim, come, menino, tem sais minerais, proteína, vitamina B12, ácidos graxos. Atrasa a comida 2 horas, já come mais. Porque o que dá sabor à comida é a fome. Pessoas com fome, pessoas comem, pessoas sem fome, pessoas não comem. É muito simples assim. Irmãos, eu emagreci 6,5 quilos em um mês. Olha aí, amigas. Se matando em academia, tomando remédio. Vamos comigo. Tu volta só o osso. E eu quero que você prove a sua teoria. Eu tomo água e engordo. Quero ver. Eu quero assistir isso. O que vai ser engordar não é água não, amiga. É pudim, pizza, pastel. Água não engorda ninguém, não? Impossível. Irmãos, 30 dias, passa aí. Passa. Criamos alguns projetos sociais por lá, passa. O Congo está lá atrás, o Congo está bem para lá, passa. Não parece meus filhos? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu queria adotar uns 3, mas não teve como não, impossível trazer. Passa. Fizemos um torneio de futebol, o primeiro da região. Irmãos, presta atenção aqui rapidinho, eu vou terminar já, tá gente? Vou embora já.
Lá quem trabalha, que é 20% da população, eles ganham 50 mil kwanzas. Presta atenção no cálculo. Quem trabalha, poucas pessoas, 50 mil kwanzas. 5 quilos de feijão custa 35 mil kwanzas. 5 quilos de arroz, 15 mil kwanzas. Aluguel do mês, 70 mil kwanzas. Uma Bíblia, 300 mil kwanzas. O nosso pastor estava sem Bíblia. Irmãos, é sofrimento. Uma região, 200 mil pessoas, um posto de saúde, vai um médico lá, de 15 em 15 dias, a consulta custa 50 mil kwanzas. Não existe SUS por aí, vocês sabem, né? SUS é do Brasil. Os países você paga. 50 mil kwanzas a consulta. Fora o remédio, você tem que comprar um remédio. Tem uma farmácia só, superfaturada os remédios, porque é do governo também a farmácia. Lá eles nunca tinham visto um dentista. O primeiro que se converteu, irmãos, o primeiro que se batizou, dos 200, foi um homem que ele chegou na escola que nós estávamos, fomos em 3 dentistas, 3 médicos, 3 psicólogos, etc, etc. Foram uma galera. Ele chegou na escola, a boca dele, irmãos, ele tinha uns dentes lá, a boca dele assim, mas era assim mesmo. Bicho saindo, irmãos, aqueles bichos saindo assim. Ele apontava lá, o fedor, o cheiro ruim chegava. Podre, 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 o homem podre. Os dentistas ninjas do Senhor, sem recurso nenhum, fez uma cirurgia nesse homem. E curou. Ficou ótimo. O primeiro que se batizou foi ele e a família. O segundo se batizou. Eles têm, irmãos, essas tênias, essas lombrigonas, né, aquelas solitárias. Não é solitárias, são acompanhadas. São várias daquelas. Várias, várias e várias e várias. Irmãos, chegou uma criancinha lá, de 3 anos, que a tênia estava saindo assim, irmãos. Irmãos, a criança chorava de dia e de noite, um bocado de bicho dentro dele, assim, estava podre o menino dentro. Os médicos, sem recurso nenhum, fez uma cirurgia, irmão, nesse menino. Quando abriu a barriga, assim, foi na parede, assim, aquele na parede, assim, sujou. Apodreceu a escola os 30 dias. Podre. Curou o menino, amém? Amém. Família toda se batizou, amém? Amém. Vamos seguindo pelo... Passa. Polícia corrupta. Eu falei, vou converter esses endemoniados tudo. Fui dar estudo para esse povo. E não é que se batizaram mesmo? Passa. Não pode tirar foto com o comandante geral da polícia. Eu tirei. Tirei, sabe por quê? A polícia parava a gente toda hora, querendo gasosa. Propina lá é pagamento normal, porque o português de Portugal. Propina é pagamento normal. A nossa propina chama-se gasosa, que é a propina. Gasosa. Sabe o que eu fazia? Todo mundo ficou com essa foto no celular. Parava a polícia, a gente fazia assim, ó. Paramos de pagar a gasosa. Passa. Terminando já, viu, gente? Voltando para o Brasil, eu disse para o pastor Muinza, que é o evangelista da associação, pastor Muinza, eu queria pregar em Luanda. Não preguei nenhuma igreja em Luanda. Arruma uma igreja para eu pregar. Meu voo sai sábado à tarde. Sábado de manhã eu prego. Ele falou, vou arrumar a central de Sekele. A central do distrito de Sekele. Você vai pregar nessa igreja. Eu falei, é essa que eu quero. Central de Sekele. Nem conhecia. Lá vai eu para a central de Sekele. Passa aí. Olha a central de Sekele. Aí estava 47 graus. É lona. Tem parte de lona. Essa é a igreja central de Sekele. Culto de quarta-feira lotado, semana de oração lotada, sábado à tarde lotado, domingo lotado, todo dia lotado. Essa é a igreja de Sekele. E essa aqui é a igreja da Vila Santana. Amém? Quarta-feira está pedindo esmola aqui na igreja, 2 pessoas. Domingo tem que estar pagando o irmão para vir. Sábado você tem que implorar. Mas essa aqui é a igreja da Vila Santana, apresento para vocês a igreja da Vila Santana.
Passa, volta aqui, volta, Peter, volta aqui. Foi um pacotinho de bala, levei, na volta, achei esse pacotinho de bala. Cheguei na igreja e falei para o senhor, irmãos, eu posso dar bala para as crianças? Não sabia como funcionava. Pode sim. Irmãos, eu esqueci que eles têm 10, 12 filhos. Irmãos, ok, irmão, você não só pode dar como deve, essa bala será o alimento dele do dia. Comecei a oração da multiplicação das balas. Senhor, abençoa. Ó, toda criança recebeu uma bala, amém? Amém. Agora vem um problema. A criança chupando a bala, o pai e a mãe do lado assim, ó. Aqui, ó. Você pode não ter coração. Se você for lá, você chora. Pode ser a pessoa mais dura do mundo. Se você for lá, você chora. Porque o negócio é complicado, irmãos. Queridos, ó, lá, quando eu estava lá, eu queria, sabe fazer o quê? Usar papel higiênico. O meu sonho era papel higiênico. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei meia hora com papel higiênico assim, ó. Outra coisa que eu queria muito, sabe o que era? Tomar banho com sabonete. Irmãos, eu fedia tanto, irmãos, uma carniça. Parecia de um gato morto debaixo do meu braço. Um fedor. E eu cheguei em casa a tomar banho com sabonete, ó. Sabonete, que maravilha esse sabonete. Você não pode comer nada cru nesse país que você morre. Não pode tomar água de lá que você morre. Morre, é morrer mesmo. E eu sou vegetariano, irmãos. Eu vi as nuvens assim, eu vi um pé de alface. Ficava assim, ó. Com a nuvem você faz o que você quiser, a nuvem é sua, né? Cheguei em casa, eu fiz uma baciada de alface, limão, azeite, sal e quase virei o Hulk de tanto comer alface. Ei, dê glória a Deus pelo alface da sua casa, amém? Louve ao Senhor pelo papel higiênico, amém? Louve a Deus pelo sabonete. Deus é bom com você, amém? Pronto, irmãos, terminando. Navio foi, chegaram as Bíblias lá. O governo nos cobrou 70 milhões de kwanzas para descer com as Bíblias. Querido, é de graça, nós não vamos cobrar nada, é missão. Não estou nem aí para a tua missão, não pedi para você vir para cá. São 70 mil kwanzas. Irmãos, oração, irmãos, de jejum. No último dia, liberaram as Bíblias. Amém? Queridos, começamos a dar as Bíblias. O povo assim, ó. Nunca tiveram uma Bíblia na vida. Eles dormiam com a Bíblia assim, irmãos. O nosso pastor, o pastor Valentim, que é Chambelé, Moloim, estava sem Bíblia. Sabe o que os pastores fazem? Eles dividem a Bíblia nos livros, 66 livros, e vão trocando para os pastores. Cada um lê um livro. Não tem Bíblia. Ei, quantas Bíblias tem na sua casa? Eles queriam só uma Bíblia. Uma só. Dormindo assim. Irmãos, quando as Bíblias chegaram, pareceu que era final da Copa do Mundo. Filmamos só o finalzinho da festa. Põe um vídeo aí, coloca o som, o áudio. Deixa eu volta lá, coloca o áudio. Foi só um pedacinho. Foram 200 batismos, 2 discípulos pastorais, amém? Amém? Mudamos o sonho, irmãos, mudamos o sonho. O sonho hoje é uma outra cidade, uma outra realidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus precisa movimentar e te movimentar também, sabia disso? Queridos, precisamos ser urgentemente um pouco mais missionários, sabia? A palavra de Deus precisa nos movimentar mais. Não está mexendo com a gente não, irmãos. A gente está vindo, sentando no banco de igreja, levantando e sentando de novo.
Queridos, isso é morte espiritual. A igreja morta, irmãos, não tem vida, igreja. A igreja vira um clube. Queridos, nós estamos aqui por clube. É claro que eu vim aqui te ver também, te abraçar, mas eu tenho uma missão. Você tem uma missão. A irmã White diz no livro Ciência para Viver, página 499, que todos nós nascemos no reino de Deus como missionários. A palavra de Deus precisa mexer comigo e precisa me movimentar ainda, depois de 28 anos que eu sou adventista. Isso precisa acontecer, o tempo todo, todo tempo. Se você vai permitir que o Senhor movimente a sua vida, e você vai ser guiado a partir da palavra do Senhor, e todas as outras coisas serão oriundas de depois você se conectar com o Senhor. Vou convidar meu amigo para que venha à frente aqui, vai cantar o hino. Esse hino vai encerrar o culto. E se você quer, a partir de então, guiar a tua vida pela palavra do Senhor e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida a partir de hoje, coloque-se de pé enquanto ele canta. Quero fazer uma oração especial por você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Senhor, essa igreja está aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos a todos nós. Por favor, Senhor, nos faça sermos crentes de verdade, Senhor. Preocupados com a sua missão, preocupados com a sua igreja. Que a sua palavra possa ser, sim, Senhor, o alimento diário nosso todos os dias. Por favor, Senhor, nos perdoe por negligenciarmos o básico da vida cristã. A partir de hoje vai mudar, Senhor. O Senhor verá a transformação em nós, porque nós queremos muito, almejamos muito um dia agradecer-te pessoalmente pelas bênçãos recebidas. Seja com o seu povo, continue nos abençoando. Nós te imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Reforçando, queridos, olha, 16 horas, palestra para pais e mestres. Venham, tragam pessoas que precisam ouvir. 17 horas para toda a igreja, ok? Vamos falar sobre comunicação. E amanhã sobre família.